Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Como você tem passado? Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no canal. A inscrição é importante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações, novas lives, novos vídeos, está bem? Também dê o seu like. O like é importante para fortalecer o canal, que você possa compartilhar e também fazer os seus comentários, porque nos comentários nós temos aí um termômetro do que você pensa, se você está gostando ou não. Isso é muito importante, a sua participação. Está bem? O chamado de Abrão, que depois o nome se tornou, passou a ser Abraão. Como se deu isto? Como nasce a nação de Israel? Deus chama Abrão para uma nova empreitada, para um projeto que ele tem, e é respondido positivamente. Mas algumas coisas acontecem durante esta caminhada de Abraão para estar realizando esta determinação de Deus, chamando ele para realizar esse plano. Vamos falar sobre isto. Primeiro vamos para a nossa vinheta. Muito bem, estamos de volta. O chamado de Abraão. Bem, Abrão é um nome, traduzindo, quer dizer pai exaltado. Quando ele muda para Abraão, pai de multidões, pai de multidão, que é exatamente isto que arremete o nome a Abraão. Mas Deus, ele olha então para Abrão e ele chama Abrão para uma empreitada, para realizar um projeto que Deus tem sobre um povo que ele escolheu. Existiam vários povos, obviamente, Queneu, os heveus e várias outras nações que estavam naquela região, mas Deus então, ele olha para Abrão e chama Abrão para agora ter uma nova caminhada com ele. Quando nós olhamos para o versículo 1 do capítulo 12, a palavra de Deus diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te darei. O pai de Abraão era Tera. E Tera, segundo Josué, capítulo 24, versículo 2, nesta passagem de Josué 24, 2, diz que ele servia a outros deuses. Deuses eram pagãos. Mas, sendo ele pai de Abraão, Deus não levou em consideração essa idolatria que havia, até porque se ele tinha o plano sobre a vida de Abraão, ele tinha que tirá-lo daquele local. E é exatamente isso que o texto está nos dizendo. E aí ele vem trazendo algumas promessas aqui. O versículo 2 diz assim: Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã, a cidade onde ele morava. E tomou Abrão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Aqui então esse relato, no início de Gênesis capítulo 12, do seu versículo 1 até o 5, vem nos dizendo então que houve essa chamada e que Abrão ele responde positivamente a essa chamada do Senhor. Um detalhe importante é que ele não vai somente ele e Saraí, sua esposa, mas ele leva o sobrinho Ló, filho do seu irmão. E eles vão então para essa caminhada agora que Deus estava preparando. Lá no seu versículo 7, o texto diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Bem, a promessa que Deus fez a Abrão, ela tinha algumas questões que deveriam ser cumpridas, algumas tarefas, alguns direcionamentos. Mas
primeira coisa que Abrão faz, antes mesmo da promessa ser cumprida, é edificar um altar. Ele não esperou acontecer para depois ir lá e levantar um altar para adorar ao Senhor, para glorificar a Deus. Não. Ele toma uma atitude. Primeiramente, ele vai e edifica o altar. É o que diz o versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Quando nós, então, estamos caminhando com Deus, sabemos que existem as promessas do Senhor. A principal promessa garantida pelo sangue de Jesus é a nossa morada no céu, é a nossa vida eterna com Deus. Mas existem algumas outras promessas que Deus faz no seu particular para a vida de cada um, ministerialmente, na família, em tantas áreas da nossa vida. E nós temos por obrigação e por entendimento da palavra de edificarmos um altar. E esse edificar o altar é colocar a nossa vida em ordem. Não esperarmos acontecer algo como uma barganha. Olha, eu vou esperar Deus fazer primeiro, para depois eu tomar uma posição, para depois eu começar a servir a Deus verdadeiramente, para depois eu começar a obedecer a Deus. Não. Abraão, ele fez o altar, mesmo ainda a promessa não tendo ainda acontecido. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que quem tem promessa de Deus já edifica o altar, não fica esperando acontecer, mas já tem a sua segurança. É a fé, não é? É o que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, ele estava já realizando isto que foi escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Bem, na continuidade, nós vemos agora no versículo de número 10 algo interessante. O versículo 10 em diante diz assim: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Deus chamou para uma caminhada, e nesta caminhada, nesse chamado, já acontece a primeira adversidade. Qual é a adversidade? Tem fome na terra, Deus está chamando, tirou ele do conforto que ele havia na terra dele, com o pai dele lá, com a família, com a parentela, porque Deus falou: sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, e eu vou te levar para uma outra terra aí, uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. E ele se depara já logo no versículo 10 com uma situação muito difícil, qual seja ela? A fome. O versículo 11 diz assim, e aqui diz assim, que ele desce para o Egito. Ele desce para o Egito. E aqui nós temos uma leitura muito clara e também um alerta, que Deus nos chama para uma promessa, nos chama para uma vitória, e nessa promessa que Deus faz, nós vamos nos deparar com algumas situações adversas. Abraão, ele toma a atitude de descer para o Egito. Olha aqui o versículo 11. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Saraí, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem, por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Olha, aqui nós vemos o quê? Nós vemos algumas coisas interessantes acontecendo. Abraão, ele desce para o Egito, ele fica temeroso porque o que poderia acontecer ali, e ele chama Saraí e diz: você é uma mulher formosa e você vai falar que é minha irmã. Na verdade, Saraí era meia-irmã dele realmente. Mas aqui ele está negociando, ele está fazendo alguma coisa que não era correto. Por quê? Porque ele falou, ela indo lá para o Egito, o pessoal lá do Egito, os guardas do Egito, o faraó, vão tentar alguma coisa contra ela e vão me matar. Ele começa a negociar a sua promessa. Por quê? Porque Saraí faz parte do projeto também. Saraí faz parte do pacote de promessas ou da promessa que Deus deu a Abraão. Então ele está negociando a sua promessa. E quem tem promessa de Deus, constrói o altar, como nós falamos, mas também cuida da promessa. Você tem que cuidar da promessa que Deus lhe deu. Você tem que ser zeloso, eu tenho que ser zeloso por aquilo que Deus tem entregado em nossas mãos. Então aqui nós vemos já
uma falha no pai da fé. A Bíblia coloca Abraão como pai da fé, mas nós vemos que houve uma falha. E vai haver uma consequência aqui. Olha que interessante. Versículo 14, olha só. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes do faraó, e gabaram-na diante do faraó, e foi a mulher tomada para a casa do faraó. Ela ia ser uma concubina do faraó. Olha a situação. Versículo 16. E fez bem Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Então, o que ele previu estava realmente acontecendo. Os príncipes do faraó, do Egito, estavam de olho em Saraí, levaram ela para a casa do faraó e ele estava sendo beneficiado. Ele estava sendo beneficiado. Olha o que aconteceu no versículo 16. Está dizendo aqui que por amor dela, ou seja, por ele estar naquela situação de ter levado Saraí ali e o faraó ter visto que ela era mulher formosa, ele abriu a porta do cofre do Egito, vamos dizer assim, numa forma um pouco mais clara, aonde então Abraão começa a ter algumas vantagens econômicas, financeiras, de conquistar bens. A palavra está dizendo aqui que ele teve ovelhas, teve vacas, teve jumentos, servos e servas, jumentos e camelos. Ora, por quê? Porque ele negociou, porque ele mentiu, porque ele tomou uma atitude que não deveria ser tomada, porque Saraí era, como nós falamos, parte do pacote da promessa que Deus havia feito a ele. Ele não poderia ter feito isso. E aí nós vemos um caso interessante. Como a promessa é de Deus para com Abrão, Deus está no controle. Se Deus fez a promessa e pelo beneplácito da vontade de Deus aquilo deveria se cumprir, então Deus iria garantir essa promessa. Deus iria garantir essa situação. Aonde nós vemos isso então? No versículo 17. O versículo 17 diz assim: feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa. Que é isto, feriu e a sua casa com grandes pragas por causa de Saraí, mulher de Abrão. Deus protegeu a promessa. Deus está garantindo a promessa. Se eu e você, nós não cuidarmos da promessa e do chamado de Deus, Deus vai cuidar, Deus entra com providência. Deus não vai permitir que a sua palavra caia por terra, que um ato decretivo dele venha cair por terra. É como Jó falou. Ele diz assim: bem sei eu que todos os seus planos podem ser e serão cumpridos, são executados. Então, o texto está dizendo que Deus feriu o faraó para que ele não tocasse em Saraí. O que Faraó fez? Faraó percebeu. Nesse texto é tão interessante que Faraó foi mais espiritual que Abrão. Ele foi mais espiritual porque ele entendeu que foi Deus que agiu aqui. Olha o que diz o versículo 18. Então chamou o faraó Abrão e disse: o que é isso que você fez? O que fizestes? Por que não me dissestes que ela era tua mulher? Ora, o que motivou o faraó a fazer isso? Tudo bem, foi Deus ter entrado com grandes pragas ali, mas ele entendeu que era Deus, ele entendeu que não era para mexer em Saraí. Olha que interessante. Deus, quando ele tem um projeto e ele tem um plano, ele usa até a vida de um incrédulo, até para falar conosco se for preciso, sem problemas nenhum, porque aqui ele usou a vida de Faraó para falar com Abraão, e isto foi uma vergonha. Isso foi uma vergonha. Olhando nos dias de hoje, é uma vergonha. O Faraó chamando a atenção de Abraão. Abraão precisou ser chamado a atenção pelo ímpio, pelo incrédulo do Faraó. E ele disse: o que você fez? Por que você não falou que era minha irmã? Que era a tua irmã. Versículo 19. Ou a tua mulher, melhor, né? Ele falou que era irmã, que era a tua mulher. Versículo 19. Por que dissestes é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. Então Deus, ele consertou a situação. Deus entrou com providência. O faraó entendeu que ali não era para ele tocar. Ele devolve, né, Saraí às mãos de Abraão e libera Abraão para sair ali e ir embora daquele local.
Então, veja que Deus preservou aquela situação para que a promessa dele se cumprisse. Porque se dependesse de Abraão, não teria acontecido. Por incrível que pareça, o capítulo 12, nesses versículos aqui, ele vem nos mostrando isso. Quando nós vamos agora para o capítulo 13, vamos lá para o capítulo 13, que nós olhamos aqui a partir do versículo de número 1, nós vamos ver o seguinte, capítulo de número 13, melhor dizendo, Gênesis 13, no seu versículo 1. Diz assim: subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele, a sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado e prata e ouro, quer dizer, ele levou muita coisa que ele ganhou, ele já tinha quando ele sai de Harã, e ele leva mais um tanto lá do Egito, levou uma vantagem, né? E fez as suas jornadas no sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, e até o lugar do altar que outrora tinha ali feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. O versículo 4 do capítulo 13, agora, vem nos mostrando o seguinte, que a promessa faz você voltar ao primeiro amor. A promessa faz você voltar à primeira posição do chamado. Lembra que lá no versículo de número 7 do capítulo 12, foi a primeira atitude de Abraão, foi construir um altar, e ainda não havia acontecido promessa. Depois vem o versículo 10, falando da fome, ele desce para o Egito e tal. Mas no versículo 7, ele constrói o altar. E aqui agora, ele, de novo, ele volta no mesmo local e reconstrói o altar. Então, há momentos na nossa vida, na minha vida, na sua vida, que nós devemos reconstruir o altar. Se nós fomos negligentes em algum momento na nossa caminhada, onde Deus tem nos preservado, tem guardado a nossa vida, e agora houve um esclarecimento, talvez precisou até que alguém que é de fora da fé, para chamar a atenção, Deus criou uma situação, e agora qual é a nossa obrigação? Qual é a sua obrigação, a minha, e de cada um que possa ver nisto? É reconstruir o altar, é voltar àquele primeiro momento, que é o momento da adoração legítima, genuína, foi exatamente o que Abraão fez. Agora nós vemos então algumas coisas que começam a acontecer na família. Ele continua levando Ló, e aqui começa agora um problema. O versículo de número 5 diz assim: e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. Então, o seu sobrinho. Versículo 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Começou a haver um problema familiar, um problema de contendas, aonde começou a gerar uma situação que não era possível sustentá-la. Abraão agora ele tem que administrar isto. Abraão agora ele saiu daquela situação lá do Egito, ele levou os bens, Ló também levou, mas agora eles estavam juntos. E uma coisa importante, o chamado foi para Abrão. Abrão traz Ló com ele, e com isto agora ele traz uma situação. Deus tem um chamado para você, Deus tem um chamado para a sua família, e às vezes nós acabamos trazendo algumas outras coisas junto que não fazem parte daquele pacote que Deus tem no seu projeto original. E isto começa a gerar alguns problemas. E aqui ele estava enfrentando um problema. Bem, o que acontece aqui? No seu versículo de número 9, aliás, no versículo 8, vamos ler o 8, diz assim, o versículo de número 8. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Abrão agora ele tem que começar a contemporizar a situação. Versículo 9 diz: não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, antes de entrar em Zoar. Olha o que acontece aqui. Abraão ele fala assim, olha, não vamos ficar juntos, vamos separar.
Então você faz assim, Ló. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a direita, eu vou para a direita ou a esquerda. Enfim, nós vamos em lados opostos. E Ló agora, ele começa a ser sagaz. Ele olha o local que aos olhos é o melhor para ele ir. Ele está andando por vista e não por fé. E ele olha e ele vê toda a campina bem regada do Jordão antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E ele diz, é aqui que eu vou. Abraão pode até ter visto e por dentro dele ter falado, poxa, eu dei essa oportunidade e ele não foi nem um pouco sensato, porque ele veio de carona comigo e ele está escolhendo a melhor parte da terra, o melhor lugar para ficar e vai sobrar para mim o quê? Só o pedregulho, só lugar ruim agora. Isso pode acontecer em nossas vidas. Você abrir mão de alguma coisa para que o outro tome uma decisão e essa decisão que ele tome possa parecer desvantajosa para você, prejudicial. Mas escute uma coisa, o que nós não podemos nos esquecer aqui é que Abraão ele está andando pela fé. Ele não está andando por vista. Quem está andando por vista aqui é Ló. E nós que somos crentes em Jesus, você que é um crente em Jesus, você não anda por vista, você anda pela fé, por aquilo que Deus tem mostrado no seu coração. E é exatamente isto que nós vemos aqui agora. Ló escolheu para si, o versículo 11 diz, toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Nesse momento, Abraão imagine uma situação, Abraão agora cabisbaixo, quietinho, com a sua família, Saraí ali, e ele pensando, poxa, eu acho que eu não fiz um bom negócio, eu acho que agora eu já tive problemas lá atrás no Egito, agora o meu sobrinho levou vantagem e eu estou sozinho e Deus talvez não vai agora cumprir a promessa sobre a minha vida. O que se precisa entender em quarto lugar aqui, como nós já falamos, é que quem tem promessa não anda por vista, mas anda pela fé. E é exatamente isto que Abraão estava fazendo. Sabe por quê? Olha o que diz agora o versículo 14. Versículo 14. Olha que maravilha aqui. Versículo 14, nós vamos ler até o 18. A palavra de Deus diz assim. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Olha aí. Depois que Ló saiu da vida de Abraão, a palavra de Deus diz assim, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Se anima, se levante. Deus está pedindo para Abraão se levantar e começar a olhar. E aí ele diz assim, porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Ele não estava perdendo, Deus estava o abençoando agora e dizendo, você não perdeu. Levanta os teus olhos e olha, aonde você alcançar a vista é o que eu vou lhe dar. Olha para frente, para trás, para a direita e para a esquerda, porque toda esta área que você está vendo será tua. O versículo de número 16 diz, farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder cortar, ou melhor, contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra. Deus está dizendo, levanta-te, tem bom ânimo, se anime na fé. Percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. Este versículo 17 nos faz também entender algumas questões que existem em Israel hoje. Nem toda a terra da Palestina foi conquistada já pelos judeus. Existe aquela disputa dos palestinos com os judeus na região ali de Gaza, toda aquela situação. Toda aquela região é do judeu, são dos judeus. Esta é a promessa que Deus fez aqui. Quando acontece, e se acontece, do governo de Israel ceder um palmo de terra para os palestinos, estão errados por fazerem isto, porque esta terra foi dada a esta descendência de Abraão aqui. O versículo 17 nos mostra isto. Levanta-te e percorre toda esta terra no teu comprimento e na tua largura, porque a ti te darei. E Abraão mudou suas tendas, e foi e habitou nos carvalhais de Mane,
que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Deus então cumpriu esta promessa, Deus tem cumprido esta promessa. Abraão, ele entendeu que ele caminhava e deveria caminhar por fé e não por vista, porque depois a história nós sabemos o que aconteceu ali naquela região, em Sodoma e Gomorra, porque Ló andou por vista. Então, quem tem promessa de Deus não anda por vista, anda por aquilo que Deus tem dado, que é a fé. E para finalizar, quem tem promessas de Deus tem uma direção do Senhor para conquistar de forma plena, sem problemas, na paz do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa edificar a sua vida, a sua família, os seus negócios, a sua vida ministerial, que você possa sempre ter a direção do Espírito Santo de Deus sobre tudo aquilo que você faz. Muito obrigado pelos likes, pelos compartilhamentos, pelos comentários. Se inscreva no canal se você não é inscrito, acione o sininho, porque assim você estará sempre sendo informado de novos vídeos e das lives. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Cláudio Rosa e até a próxima ou o próximo vídeo, em nome de Jesus.